Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça ouviu nesta quinta-feira o jornalista Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil, que vem publicando conversas do aplicativo entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ele disse que Moro está criando um clima de ameaças à imprensa no país e que continuará a publicar reportagens sobre as conversas. Logo no início da audiência, o senador Randolfo Rodrigues leu uma carta de entidades da imprensa em apoio a Glenn Greenwald. Causa espanto a inércia por parte do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelo jornalista. Repudiamos qualquer tentativa de cerceamento da atividade jornalística. O editor do site The Intercept falou sobre as ameaças que tem sofrido após a divulgação do conteúdo das supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O jornalista lembrou que fez outras matérias de jornalismo investigativo e disse que não sofreu ameaças por divulgar conteúdos. Greenwald relatou que vem sofrendo publicamente ataques de setores do governo, inclusive de Sérgio Moro, que vem questionando a veracidade dos diálogos. Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais. Se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou, naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. O jornalista falou que não tem ligação com partidos políticos e que o único interesse na divulgação é da informação prestada pelo jornalismo investigativo. Greenwald relatou que a primeira vez que leu o material com as supostas conversas não fez como jornalista, mas como advogado. E disse que o conteúdo o deixou chocado. Sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Questionado pelos senadores por que não entregou o material à polícia, Greenwald disse que não iria fazer essa entrega porque essa seria uma atitude de países autoritários e não democráticos. E relatou que a autenticidade do material foi feita por parceiros, inclusive pela revista Veja, que apoiou Moro durante 4 anos. E disse também que Moro e Dallagnol, até o momento, não questionaram a autenticidade das conversas. Qual é o temor que o senhor tem em entregar esse material para uma perícia policial verificar a autenticidade do mesmo? Se, como eu falei, o senhor mesmo no início disse que confia muito nas autoridades brasileiras. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original aqui no meu telefone como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força-Tarefa da Lava Jato, nunca fizeram isso. O governo federal pretende alterar a gestão do Fundo Amazônia. Quase todo o dinheiro dele, cerca de 3,4 bilhões de reais, foi doado pela Noruega e pela Alemanha para ações de conservação e combate ao desmatamento da floresta. Os 2 países ameaçam sair da iniciativa caso as mudanças sejam realizadas. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado debateu o tema.
Em maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ter encontrado problemas em contratos de ONGs com o Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES e criado em 2008. O Ministério Público Federal abriu inquérito nesta segunda-feira para apurar as supostas irregularidades. O Ministério pretende alterar a composição do comitê orientador do fundo e usar o dinheiro para indenizar desapropriações em unidades de conservação. Os convidados da audiência pública no Senado são contra as medidas. A chamada sociedade civil representada no comitê orientador do Fundo Amazônia, ela tem uma diversidade muito maior do que as chamadas ONGs, né? Não são só ONGs. Aliás, o COFA tem 23 membros e uma ONG. Se vocês olham o portfólio do Fundo Amazônia, o relatório produzido pelo BNDES é excepcional, tem todas as informações, não tem o que falte ali. Há uma presença muito forte das organizações não governamentais do ponto de vista de número, não do ponto de vista de valor. Mas por quê? Porque são ágeis, porque rodam os projetos com muita competência e os governos federal e estaduais são mais lentos. Mas os críticos do fundo dizem que o dinheiro não é bem aplicado. Onde é que o Fundo da Amazônia participa no Amazonas? Porque no site do Fundo da Amazônia tem um projeto ano passado, 17 milhões pelo governo. E a gente sabe que 38% desse dinheiro que a Noruega nos dá, que a Alemanha nos dá só 5%, vão para as ONGs, 38%. Então me ensine, me diga que eu vou sair daqui elogiando o Fundo Amazônia. 2 projetos financiados pelo fundo são executados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e buscam evitar o desmatamento em todos os níveis. Esses dados, né, que são resultados também desses projetos, né, muitas vezes eles são usados também para evitar a compra de produtos produzidos em áreas desmatadas, como a gente tem a moratória da soja e o TAC da carne. Nem o Ministério, nem o BNDES mandaram representantes para a audiência, mas o representante dos funcionários do banco criticou a forma como a diretora do Departamento de Meio Ambiente da instituição foi afastada do cargo após coletiva de imprensa do ministro Ricardo Salles. Ela é afastada em nome de que o banco vai esperar as informações que vão chegar do ministro e uma comissão de apuração interna vai ser aberta no banco para julgar se elas procedem ou não. Esse afastamento seria temporário. Essa colega fica afastada em definitivo, depois dessa visita, caracterizando um caso de ingerência política. Eu quero registrar que eu fui procurado também pelo gabinete do ministro, ontem e hoje também, reforçando a ideia de que ele não poderia estar presente aqui, mas que aceitaria um convite. Autor do pedido para o debate, o senador Jacques Wagner, do PT, cobra mais diálogo para solucionar a questão. Se existe qualquer mal-estar em relação à utilização do Fundo da Amazônia, eu acho que ela tem que ser debatida com a sociedade, com aqueles que participam no fundo, são países com os quais nós temos relações, e não de uma forma abrupta se cancelar um decreto desde 2007 ou de 2008 existente e acaba criando o mal-estar. É óbvio que é um mal-estar dos doadores, não me parece que da parte dos doadores a pretensão seja dirigir o país de fora para dentro. Conhecer e discutir o mapeamento da violência contra as mulheres na zona de fronteira brasileira com Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Assunto da audiência de hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Representantes desses países também participaram. São números tristes que fazem parte do dia a dia de uma delegada de polícia e que também a preocupam como mulher e mãe de meninas. No dia de hoje, nessa primeira hora dessa reunião, nós tivemos uma mulher assassinada, 7 estupradas e 21 agredidas no Brasil. Esses números são muito graves. Isso é uma violação de direitos humanos muito grave. Nós precisamos parar com essa realidade. Eu falo aqui como mulher, como delegada de polícia, como mãe de 2 meninas. Afora a violência doméstica, crimes de assédio e exploração do trabalho,
A região de fronteira convive ainda com outros crimes bem frequentes. A exploração sexual, o turismo sexual, o aliciamento de meninas e mulheres para o tráfico de drogas, de armas e de munição, o que são as chamadas mulas do tráfico, em idade cada vez menor. E nós também constatamos com muito pesar um índice cada vez mais crescente de tráfico humano, principalmente de mulheres e meninas. Qualquer tipo de violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e afeta a todos nós. Então, é nossa obrigação como cidadãos, como servidores públicos, como Estados, fazer todos os esforços possíveis para prevenir e erradicar esta violência. Para mudar essa realidade, um projeto arrojado que tem procurado planejar ações, interiorizar políticas públicas, qualificar os agentes do Estado e promover a autonomia das mulheres. Nós estamos, portanto, senador Nelsinho, falando de um projeto vanguardista que reúne 77 municípios de 4 estados e que prevê atuação em 4.000 quilômetros de fronteira. Na noite dessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de reforma da Previdência com 379 votos a favor e 131 contra. E a comissão que acompanha o tema aqui no Senado recebeu 3 governadores em audiência pública. Eles defenderam a inclusão de estados e municípios na proposta, quando a PEC for analisada pelos senadores. Continua sem consenso a incorporação de estados e municípios na reforma da Previdência. O governador do Piauí foi o primeiro a falar na audiência pública como as contas dos executivos locais podem melhorar com mudanças nas regras para as aposentadorias dos servidores dos estados. Esse déficit, ele no ano, somando 18 com 19, com 20, até mais ou menos 2044, ele vai crescer, lá na frente ele vai cair, e o que vai acontecer? Ele vai dar um total a valores de hoje de 27 bilhões de reais. Não se resolve nem com alíquota para servidor, nem a patronal e nem com idade e tempo de serviço, o passado. Há necessidade de se ter uma outra fonte de receita. O Rio Grande do Sul tem o maior déficit previdenciário por habitante e a maior proporção de servidores inativos do país. O governador do estado afirmou que, se não forem incluídos no texto da PEC, estados e municípios vão acabar pedindo socorro para a União. Alguns estados e municípios farão as suas reformas e buscarão equilíbrio fiscal, outros não farão. E aí os que tiverem feito as suas reformas pagam a conta dos que não fizerem. Porque a União é a soma das partes. Não é racional que se estabeleça vedação. Até porque, se a questão é política e querem que governadores e deputados estaduais se exponham, tenham o ônus da decisão, quando vedam, estão também impossibilitando sequer arcarem com esse ônus, se assim o desejarem. O governador do Paraná espera que, mesmo com esse ônus, os parlamentares entrem em consenso para que a reforma também tenha efeito em estados e municípios. Se o Congresso, e agora em especial o Senado, não tomar pé disso, não tomar a frente disso, nós vamos criar 27 problemas. Alguns governadores vão conseguir resolver, outros não vão ter força política sozinhos para resolver. E prefeituras, a verdade, a grande maioria não vai fazer, porque ano que vem a eleição vai ter muita dificuldade de fazer. Se a gente não incluir, a gente vai fazer um trabalho pela metade. Para mim isso está muito claro. E aí, por exemplo, nós agora mesmo a gente está discutindo o plano de recuperação dos estados. Plano Mansueto, os estados, assim como também os municípios, numa situação fiscal terrível. E depois recorre a quem para se resolver? Tem que vir para o governo federal para buscar uma alternativa de equilíbrio dos estados. Não tem sentido nós termos no Brasil uma legislação federal, termos 27 legislações estaduais e termos mais de 2.000 legislações municipais. E olha a mão de obra para se fazer isso, quando a racionalidade, a lógica, está dizendo que a gente podia fazer isso de uma vez só. E no plenário, os senadores comemoraram a aprovação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados. 379
quase 380 votos em uma matéria tão importante, que ao longo dos últimos meses, debatida por todos os brasileiros e também por esta casa, e muitas das vezes desacreditada por alguns quando faziam menção a que essa matéria não tinha 290 votos. A votação foi muito expressiva. E os que estavam acompanhando de perto a articulação política do governo, os que estavam acompanhando de perto as articulações no âmbito da Câmara dos Deputados, sabem que essa votação foi influenciada pela participação dos governadores. Não podemos deixar de reconhecer também o trabalho, a paciência e a competência do presidente Rodrigo Maia na condução deste processo, de a forma operacional do processo, para uma vitória que até ontem não poderíamos imaginar. Saberíamos que havia uma tendência de uma vitória, sim, mas não com esta larga margem. Grande vitorioso foi o povo brasileiro. E a Câmara, especialmente, deu uma demonstração de maturidade. E o governo, o Poder Executivo, demonstrou também o seu equilíbrio. Mas, acima de tudo, a sua confiança no parlamento brasileiro. E aí está o resultado. Toda reforma da Previdência é sofrida para o seu povo, é um chamamento a um sacrifício. E os parlamentares fizeram e faremos também aqui o maior esforço para que esse texto seja o mais equilibrado e menos gravoso para a população. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto que garante a permanência de construções na faixa não edificável de 15 metros em cada lado de rodovias, ferrovias e dutos. O texto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. O projeto aprovado garante a permanência de construções já erguidas à margem de estradas e ferrovias. A lei atual proíbe a existência de construções em uma faixa de 15 metros de cada lado de estradas ou trilhos. O texto também prevê que os municípios poderão aprovar em seus planos diretores a redução dessa distância até um limite de 5 metros de cada lado. Existem hoje no Brasil, senhor presidente, milhares de residências e comércios construídos em área não edificável, especialmente em áreas urbanas, que permanecem irregulares, dificultando a gestão do uso do solo pela administração pública e a regularização fundiária de milhares de edificações. Ainda há pouco falava com o senador Reins, que me dizia que uma única cidade do Rio Grande do Sul, este parecer e este projeto de lei, quero aqui cumprimentar o senador Jorginho pela autoria do projeto, vai resolver o problema de 200 famílias. Outro projeto aprovado libera a exigência de habilitação categoria D para que instrutores de trânsito exerçam sua atividade. A carteira de habilitação na categoria D permite ao motorista conduzir veículos com mais de 8 pessoas, excluindo o condutor. É o caso de ônibus e micro-ônibus. A intenção do projeto é corrigir um ônus desproporcional aos instrutores de trânsito. Os senadores também aprovaram um projeto que anula débitos tributários para empregador que atrasar a entrega da guia de recolhimento do FGTS e um acordo entre Brasil e Alemanha que permite a brasileiros e alemães de 18 a 30 anos tirarem visto de férias e trabalho válido por até 1 ano. Os senadores aprovaram ainda um projeto que isenta do imposto sobre produtos industrializados as mercadorias da Amazônia Legal que utilizem matéria-prima da região. A sessão desta quarta-feira foi a última deliberativa antes do recesso parlamentar. No fim da noite, os senadores elogiaram a gestão do Senado neste primeiro semestre. Nós temos graves e urgentes desafios a enfrentar. Temos uma agenda que tem que ser viabilizada e implementada para promover o resgate do crescimento econômico e da geração de emprego. Mas hoje todo mundo no Brasil sabe que pode confiar no Congresso Nacional, porque o seu presidente tem equilíbrio, tem maturidade, tem discernimento e, sobretudo, tem uma capacidade de diálogo como nunca se viu nessa casa. Aquilo que reivindiquei a Vossa Excelência, como líder da oposição, que tivesse compostura nesta mesa ao centro, para dizer a Vossa Excelência que essa missão
Vossa Excelência cumpriu. E se alguns subestimavam ou não acreditavam, eu nunca duvidei da capacidade e da conduta que Vossa Excelência tinha como magistrado à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, o Senado Federal tem vivido novos ares, um ambiente de cordialidade, um ambiente de pacificação, um ambiente de atuação legislativa como nunca na história do Senado Federal, tanto que esse primeiro semestre foi um dos semestres mais produtivos das últimas 2 décadas do Senado Federal. Então, eu divido todos os elogios que Vossa Excelência externou à minha pessoa com todos vocês. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.